E assim nasce essa nova guerra de narrativas, diferente de tudo que nós vimos, da Segunda Guerra Mundial contra o eixo do mal, da Guerra Fria, né, contra o comunismo extremo que assolava o planeta, e agora estamos numa guerra muito diferente, a qual ela é multifacetada e multiespectral. Irã segue os passos da Coreia do Norte e pode acelerar projeto nuclear secreto após bombardeio dos Estados Unidos. Especialistas estão dizendo que os ataques dos Estados Unidos da América e Israel ao programa nuclear do Irã podem ter feito o efeito contrário, né? Empurraram um projeto para debaixo da terra, no estilo Coreia do Norte. Será que o Irã está mais perto da bomba do que a gente imagina? Então, essa é a grande questão que nós precisamos responder agora. Se o Irã entendia que não queria bomba nuclear, né? Se isso é um fato, na narrativa de Israel e dos Estados Unidos, é que o Irã estava querendo sim, e eles não permitiram. Bom, fato é que o Irã foi atacado, né? O Irã teve muitas baixas. Por que o Irã foi atacado? Me parece que é uma confirmação que o Irã não tinha arma nuclear, né? Porque nós sabemos que outros países, Rússia, por exemplo, não foi atacada. Da mesma forma, a OTAN, a União Europeia e o próprio Estados Unidos da América, todo mundo repudiando a estratégia do Putin, né? Então, por que permitiram? A grande questão que fica né? Se o Irã não tinha ou não queria, essa é uma resposta que nós não temos, né? Temos apenas possibilidades, lados de narrativa. Agora, será que o Irã tem certeza que ele precisa das ogivas nucleares? Porque ou é isso, ou a qualquer momento ele pode ser atacado novamente, e inclusive o regime do Khamenei. Então, Rubão, qual é a tua análise, cara? Primeiro, você afirmou para a gente na semana passada que o Irã não tem e não queria ter, pelo menos eu me recordo que foi nessas falas, e que os Estados Unidos sabiam que o Irã não tinha, né, a intenção de ter as ogivas nucleares, mas mesmo assim o ataque foi feito em cima dessa narrativa. Bom, qual é a tua leitura? O Irã tinha a intenção, e se ele não tinha, a partir de agora ele obrigatoriamente vai precisar ter para evitar novos ataques, Rubão? Sua interpretação, por favor. Bem, vamos às partes, e a primeira coisa que toda a narrativa deve obedecer, para não chamar o interlocutor de idiota, é coerência. Então tem que ter a ver coerência. O serviço secreto Mossad de Israel, mais uma vez, para tentar salvar o governo de Netanyahu, que está por um fio, porque, ao contrário do Irã, independentemente do gosto, amor ou carinho, o Netanyahu está com a moral baixíssima dentro de Israel. Eu mandei alguns vídeos para vocês, o dia que vocês quiserem usar, se quiserem usar, vocês podem usar, mostrando o grau de devastação e destruição que tem em Israel, que não vai ser mostrado na mídia ocidental. Ou seja, o povo vai passar por aquelas feridas e vai ver. A história de Iron Dome foi por água abaixo, a história de local intransponível e seguro de viver foi por água abaixo. Isso para o cidadão comum israelense. Tá? Então, já começa por aí a narrativa. Dentro de 15 dias, eles têm as ogivas. A guerra durou 12 dias. Então, daqui a 3 dias, as ogivas estão prontas, segundo a narrativa de Israel. Porque quem tem túneis e cavernas naturais com 800 metros de profundidade, está na cara que não faz bombas atômicas na cobertura para tomar sol e botar a marquinha de biquíni nelas com fita isolante. Atira aqui. Eu sou burro, mas não sou tanto. Então, o que acontece? Se existir um programa nuclear, ele continua a pleno vapor. E tem outros 2 detalhes. 3. O primeiro deles. Ninguém conseguiu
destruir absolutamente nada, porque em Fordow, né, Natanz e Isfahan, que foram as 3 principais unidades, tem imagem de satélite de 2, 3 dias antes, centenas de caminhões retirando tudo lá de dentro. O que atingiram foram prédios vazios, sendo que Fordow tem 300 metros de granito embaixo. E outra coisa, a GBU 57, ela tem um poder de penetração de 60 metros no concreto de 5.000 PSI, tá? Concreto de 5.000 PSI. Concreto protendido de 10.000 PSI, que é feito a concretagem normalmente de nichos, a penetração dela é de 8 metros. Podem ir ver a especificação técnica. Outra coisa, o inventário americano constavam apenas 20 GBU 57. Por isso que eu estou falando que não foi usada nenhuma. Agora, Tomahawk foram usados uns 60. Não foi um, não. Foi uns 60 Tomahawks na operação. E não atingiu nenhum prédio principal. Outra coisa é o seguinte, o que conseguiram foi que o Irã meteu o pé na bunda da AIEA e agora o que ele vai fazer é problema dele. Aonde ele vai fazer é problema dele. Todo o urânio enriquecido é problema dele. Ou seja, não havia até aquele momento, e quem falou para o Trump, e quem falou para o mundo foi a secretária de inteligência americana, falou, eles não têm objetivo de fazer a bomba. Não fui eu que falei, não foi o Khamenei que falou. E outra coisa que tem que deixar claro, que o cara falou, eu mato o Khamenei aonde quiser. E o Putin do outro lado falou, não toquem no Khamenei. Quando você vê um grande latindo, escuta o latido do outro também. Não toquem no Khamenei. Tá aí. E o melhor de tudo, pelo menos 2 nações e uma terceira ameaçou ou preparou ou prometeu entregar ogivas nucleares prontinhas para o Irã. Foi a grande conquista. Como eu falei, uma guerra não é feita contada pelo número de mortos, pelos prédios que você derruba, é pelos objetivos que você tenta, planeja e não consegue. Nesse ponto, na guerra em si, para mim, houve um empate. Um destruiu algo, outro destruiu outro. O Irã devastou boa parte de alguns subúrbios e de algumas cidades. Por outro lado, Israel fez a mesma coisa no Irã. Destruição 0-0. Objetivo 10-0, porque o Israel não conseguiu absolutamente nada do que tentava. Matou generais. O que fez? Saíram 10 generais moderadores que estavam sentados à mesa de negociação e entrou o cara que é chefe lá, que é sanguinário. É brabo. Não teve vitória nenhuma. Inclusive, um dos generais que Israel matou estava hoje nas comemorações lá do que eles chamam de vitória. É uma narrativa interna, cada um interpreta do jeito que acha. Eles lá, os xiitas da Pérsia, consideram aquilo uma vitória. O pessoal de Israel está considerando uma derrota. Até porque, se você passar no centro financeiro de Israel, vai ficar a marca ali. Foram atacados por 6 mísseis ali, aquele centro financeiro. A Faria Lima deles está toda destruída. São marcas indeléveis, aonde você tem aquela certeza que a história do Iron Dome, que me protege de tudo, é uma falácia. Então, se uma guerra é de objetivos, efetivamente. Militarmente, empate. Objetivos, perda total de Israel. É essa a diferença. Bom, vamos lá então. A grande questão aqui agora é: o Irã vai continuar, se ele não tinha essa intenção, agora depois dos ataques, ele precisa, né? Ele precisa fazer, então, ele saindo, né, da agência internacional. Como é que fica isso, Júlio Roque? Ele vai para o padrão Coreia do Norte, e no padrão Coreia do Norte o Irã já está sofrendo sanções, né? O que pode vir mais para o Irã? Me parece, eu quero colocar um elemento aqui para o nosso debate. Parece que isso aí empurraria ainda mais o Irã para a Rússia e China, né? Porque quanto mais sanções, mais a China consegue comprar, né, 90% ali do petróleo iraniano, né, numa negociação e num preço, né, mais barato. O Irã fica sendo um parceiro estratégico no Oriente Médio, uma força importante para quando tiver um conflito direto com China e Estados Unidos. Qual é a sua interpretação? Estamos apenas na fase 1
de um conflito que pode se prolongar muito ainda ao longo dos anos. Falaremos muito ainda do Oriente Médio, falaremos muito do programa nuclear iraniano. Júlio Roque, por favor. Bem, Glauber, no mundo, antes do período da Primeira e Segunda Guerra Mundial, notamos uma influência massiva do Ocidente sobre toda a população mundial, além de massiva, muito contundente. Mas, após a Segunda Guerra Mundial, depois que o eixo do mal é derrotado, nasce um novo dualismo, o Ocidente e o Oriente. O Oriente esse, né, liderado pela União Soviética. Porém, esse período passou, se chamou Guerra Fria, teve influência em todo o planeta, mas a hegemonia econômica, cultural do Ocidente ainda prevalecia sobre o mundo. A União Soviética veio a declinar, todos nós sabemos disso. Nasce um novo país chamado Rússia. E desta vez a coisa ficou um pouco diferente, né? O que nós observamos foi um mundo multifacetado, que teria resultados diferentes. Então, sobre essa corrida para a busca de uma arma nuclear, é o isolamento. Vemos isso na Coreia do Norte. Ela se isolou completamente do mundo para buscar seus objetivos. Vemos o Paquistão, que hoje em dia, né, notoriamente, apoia grupos terroristas e possui a bomba nuclear, mas está praticamente isolado. Mas esse multilateralismo deu voz a várias outras nações, complicando a hegemonia do Ocidente. E assim nasce essa nova guerra de narrativas, diferente de tudo que nós vimos, da Segunda Guerra Mundial contra o eixo do mal, da Guerra Fria, né, contra o comunismo extremo que assolava o planeta, e agora estamos numa guerra muito diferente, a qual ela é multifacetada e multiespectral. É exatamente o que nós estamos vendo. Agora, será que o Irã partirá com essa velocidade de conseguir armas atômicas? Não sabemos. Com as meras notícias da internet, né, que o Rubão salientou, o Miquel salientou e até mesmo o Glauber falou aqui, vemos uma narrativa sendo dominada pelo Ocidente. Nada de se esperar, porque sempre dominou. A mídia, a grande mídia, sim, ela é dominada pelo Ocidente. Mas existem outros canais, através da tecnologia de hoje, né, procurando bastante, você vê outros canais com narrativas diferentes, simplesmente apoiando esse lado oriental. Podemos citar desse bloco econômico BRICS, que forma um novo conglomerado, novos apoiadores. E sabemos que a guerra está aliada à economia. Então, se existe uma aliança econômica entre esses países do Oriente, como se diz, que seria o BRICS, vamos lá saber quais os apoios mútuos existem militarmente, quais os apoios mútuos nucleares, né? Esses apoios, esses acordos, ou até mesmo estas conversas, não estão para todo o público, e muito menos nós, meros habitantes desse planeta, que temos acesso à internet, saberemos na real profundidade esses apoios, esses acordos e até mesmo acordos nucleares. Porque o Ocidente agora, né, acorda e vê que tem um novo combate pela frente, um novo combate cultural, que não é só de um inimigo, não é só do eixo do mal. É multifacetado, é multiespectral, como citei anteriormente. Bom, senhores, a Agência Internacional de Energia Atômica, né, ela tem ali a função de manter, né, um mundo não atômico, né? Então, temos 9 países nucleares, né? 9 países com ogiva. O Júlio Roque citou aí o Paquistão. A Coreia do Norte está no centro aí do nosso debate. Fora isso, nós temos a Índia, né? E a Israel, né? Que não confirma nem desmente, mas, né, na ambiguidade ali, sabe-se que também tem a bomba nuclear. Diferente que a Índia, Paquistão e Israel não assinaram, não fizeram parte do acordo, né? E a Coreia do Norte, né, ao sair
desse tratado, desse acordo, está lá isolada, né? Mas assim, é um isolamento que funcionou mais no passado, né? Agora não, agora a Coreia do Norte está ali sendo interessante e importante para a Rússia, né? E a pergunta que fica e eu quero que o Miquéias me responda, né? A pergunta que fica, Miquéias, sempre vai ter, né, a dualidade, né? Então, se os Estados Unidos precisa proteger Israel, precisa proteger o Catar, precisa proteger a Arábia Saudita, né, os Emirados Árabes Unidos, por outro lado, lá na Coreia do Norte, nós temos a Coreia do Sul, nós temos Japão, nós temos Austrália, vários países que os Estados Unidos precisa proteger, mas, por outro lado, né, no xadrez aí, no jogo, tem China e Rússia também com seus interesses. Eu não quero aprofundar a questão do petróleo, porque é chamada na nossa próxima notícia. Mas em relação a esse ponto, Miquéias, a Agência Internacional de Energia Atômica perdeu o controle porque o Irã saindo e produzindo, ele sai do acordo e sai das exigências, sai das regras, e ele vai para um padrão de Coreia do Norte. Mas ele vai ficar mais ainda isolado de que forma, né? E ele isolado, automaticamente, ele está ali com muito mais interessante para o bloco China-Rússia, Coreia do Norte. Por favor, Miquéias, clareie isso aí para a gente. Ô Glauber, o isolamento do Irã já é uma realidade. É justamente por isso que ele tem relações comerciais mais próximas com a Rússia e com a China. Agora, quando a gente vê a forma como os Estados Unidos conduziu isso, foi entendendo que ali é um barril de pólvora, tá? E quando a gente fala que o Irã saiu vencedor, é porque no final os Estados Unidos preferiu optar por um caminho que mantivesse a estabilidade na região ali do Oriente Médio. Por quê? O Irã, de tudo que ele não podia perder, era o modelo de governo, a confiabilidade que o governo dele tem junto à população dele. Que isso seria a coisa mais difícil de resgatar, o que poderia trazer a revoltas. As revoltas trazem novos líderes, novos objetivos e, consequentemente, novos conflitos. O que a gente precisa entender é que o Irã hoje, apesar de todos os pesares, apesar de toda a confusão, se vive ali um cenário de caos, mas um caos habitual, algo que todo mundo já sabe, já é previsível, quem vai atacar quem vai incomodar quem vai vender para quem quer o que de quem. Se o Irã perde a sua liderança, ali você teria toda uma reconstrução e aí sim um possível efeito dominó. Como os Estados Unidos optou por esse cessar-fogo, foi lá, fez a demonstração de força dele e cessou fogo sem cumprir o objetivo final de Israel, que era derrubar a liderança, o Ayatollah, o Khamenei, a gente tem que nada mudou. E aí o Irã, por mais que agora muitos estejam falando que agora sim o Irã vai assumir a postura de ter de fato uma bomba nuclear, coisa que ele nunca disse que teria, não muda, não impede, não garante que ele não vai ser atacado. Pelo contrário, legitima ele ainda mais como um alvo, uma vez que já vinha o ataque de agora foi justamente por boa parte do Ocidente concordar que ele não poderia ter uma arma nuclear. E vale a pena a gente lembrar que armas nucleares não impedem países de serem atacados. Olha, o Paquistão foi atacado pela Índia, tudo bem, 2 estados nucleares. Porém, a gente tem também que a Ucrânia atacou a Rússia, mandou drones direto para Moscou, invadiu Kursk, entrou em território russo e nem assim a Rússia usou bombas atômicas. Porque o uso de bombas atômicas sempre vai abrir um leque, abrir um risco para que outros países intervenham, para que aquele estado se torne um estado legítimo a ser atacado. A grande discussão em torno do Irã não ter armas nucleares é pela possibilidade dessas armas saírem das mãos de um estado soberano e caírem na mão de guerrilheiros, de terroristas, que são financiados pelo Irã. Essa é a grande discussão e por isso diferencia o tratamento dado ao Irã do tratamento que é dado à Coreia do Norte. A Coreia do Norte, por mais que o Kim Jong fique fazendo ali suas ameaças, suas demonstrações de força, enviando mísseis por cima do Japão, enviando mísseis próximos da Coreia do Sul, nós estamos falando de um Estado que sabe que as consequências dele vão ter consequências para a sua economia, vão ter consequências para o seu povo. Agora, quando você entrega armas nucleares, ou armas de qualquer tipo, na verdade, na mão de grupos terroristas, nós temos consequências
que não podem ser medidas, porque esses caras eles não vão fazer o cálculo político, eles não vão fazer o cálculo econômico, eles estão vidrados no pensamento de preciso destruir aquele povo que eu não gosto, preciso destruir os infiéis, preciso destruir quem pensa diferente de mim. E o Irã, por financiar, por ter esses grupos, Hezbollah, Hamas, os Houthis lá, como aliados, cria esse cenário, essa preocupação. Agora, de fato, toda uma narrativa está sendo criada para botar ainda mais pressão no circuito. Por quê? Como a Agência Internacional de Energia Atômica nunca confirmou que haviam armas nucleares no Irã, o que a Rússia, por exemplo, está dizendo é que os Estados Unidos não respeitou a posição de quem deveria fiscalizar. Os Estados Unidos se intrometeu num assunto que não era dele, em algo que não estava comprovado. E o outro ponto, né, Miquéias, não foi respeitado a posição técnica, né? Nem da agência e nem da secretária de inteligência, né? Como foi falado pelo Rubão. Isso aí é um ponto realmente onde a política, né? O ponto político ficou, de fato, à frente do ponto técnico. Então, esse é um ponto relevante que eu quero tratar aqui com o Rubão, com o Júlio Roque, e depois eu volto com o Rubão, que essa posição política, né, do Trump, como colocado pelo Miquéias, mas, sobretudo, o modelo norte-coreano podendo ser replicado. O Miquéias citou ali, o Júlio Roque, que países atômicos também são atacados. Eu quero colocar um elemento aqui discordando um pouco do Miquéias, apesar de que o que ele citou são fatos. Coreia do Norte, por exemplo, não foi atacada, né? O Paquistão foi atacado num conflito direto ali, onde o poder dissuasório estava em dia. 2 países nucleares se atacando sem usar, né? Sem usar o armamento nuclear. Agora, um país não nuclear atacar um país nuclear, nós nunca vimos. E outra, né? Um país nuclear que não foi atacado, porque a Ucrânia estava sendo atacada pela Rússia, né? E muito atacada, né? A posição da Ucrânia é totalmente em desvantagem. Então, ela não poderia fazer nada, ela tem que, de alguma forma, né, ter uma contraofensiva, ela tem que, de alguma forma, avançar. Então, até aí, ok. Agora, por que os Estados Unidos não atacou a Coreia do Norte? Atacou o Iraque, atacou o Irã. E na Coreia do Norte nós não temos esse histórico, né? Então, o Júlio Roque, por favor, cara, coloca esse elemento aí pra gente. Bem, Glauber, você tocou num ponto bastante interessante. É conhecido como Clube Atômico. Não é qualquer um que participa desse clube. Somente os membros do clube têm diretivas contra eles mesmos. Muito bem citado por você há poucos segundos atrás. Então lembra-se de uma reunião de crianças, onde algumas têm algumas coisas e forma aquele clubinho seleto ao qual os outros não podem participar. É mais ou menos fazendo uma analogia esdrúxula sobre o assunto para que todos entendam. Então, você vai ver, nunca vai ver um país... Você citou a guerra da Rússia e Ucrânia, perfeito? Muitas pessoas pró-Rússia falam, por que a Rússia não jogou logo uma arma atômica e acabou com aquilo tudo? Não é assim que as coisas funcionam. Já falamos aqui várias vezes que essa guerra de atrito, essa agressão mútua, ela não pode crescer maior do que você crescer na opinião pública. Toda a política é feita com votos. Você tem que conquistar o maior número de pessoas a seu favor. Assim, você continua com a sua hegemonia política, determinando os jogos e as peças de xadrez nesse grande jogo. Então, o clube atômico é feito por alguns países que trocam figurinhas entre si o tempo inteiro, da mesma maneira, fazendo uma outra analogia, com o clube do espaço, né? Que é o clube dos países que vão ao espaço. Isso é um clube seleto, nós estamos falando de lideranças do planeta. Não estamos falando de Zezinho brigando com o Luizinho, né? Então, você ver uma agressão de um país que tem arma atômica contra um que não tem, é notório que ele vai tentar se defender da maneira que pode, mas esse país,
de maior capacidade não usará suas armas atômicas contra um país menor, porque isso forçaria a ter uma aliança contra ele, uma atitude covarde, e isso seria o entendimento dos habitantes do planeta. E é por isso que eles estão brigando. Volto novamente a salientar e chamar a atenção do público quanto à narrativa, quanto ao conhecimento, quanto à conquista da sua mente. Conquiste corações e mentes, e seu inimigo não vai querer nem lutar mais. Essa é a nova pegada das guerras mundiais de agora. A guerra está na sua tela, a guerra está na sua mão, em seu celular, nas redes sociais. Essa é a maior guerra travada, onde pequenas guerras de atrito forçam a opositores bilaterais brigarem na internet. Esse é o objetivo, e cada lado vem crescendo com a sua narrativa que se diz justa e verdadeira. Bom, ô Rubão, com tudo que nós falamos aqui, cara, eu vou fechar contigo esse bloco e nós vamos partir ali para colocar o elemento China, né? Estreito de Hormuz, petróleo e toda essa questão geopolítica aí e a forma como o Irã pode ser estratégico, né, para a China. Já é e ser mais ainda no futuro. Mas para fechar esse tema sobre o Irã, né, agora partir para um enriquecimento secreto, para formar a tua capacidade atômica, o que você acredita aí, Rubão? Qual é a tua análise? Isso é uma certeza? Não terá outro caminho? E se isso acontecer, elimina as possibilidades do Irã ser atacado? O poder dissuasório atômico continua prevalecendo e continuará prevalecendo no mundo, Rubão? Por favor. Com certeza. E outra coisa, eu tenho uma posição muito mais clara, tá, em relação a ogivas nucleares iranianas. Elas já existem e já estão montadas em mísseis. Por que eles não usaram contra Israel? Porque Israel usaria contra eles. O mesmo poder dissuasório que existe. E por que Israel, que é uma nação que não tem limites, não aceita arbitragem de ninguém, caga e anda para as resoluções da ONU, faz o que bem entende, comete genocídios, não tem freio nenhum, tá? Todo o seu programa nuclear é pirata, ninguém tem absolutamente... Gozado que todo mundo em Israel fala em Comissão Internacional de Energia Nuclear e eles nunca se submeteram a nada. Inclusive, nada se sabe das suas armas nucleares, nem se elas existem. A da Coreia do Norte existe. Tá? Nem as armas nucleares, ninguém sabe se essas armas são próprias, se elas foram doadas pelos Estados Unidos em algum momento. Ninguém tem nada. Tudo são suposições. Então, é um país do conglomerado dos 9 países nucleares, oficialmente nucleares, o único que é totalmente pirata é Israel. 100% bandeira pirata. E tenho certeza absoluta que o Irã também tem. Porque quem viu, como eu tenho acesso, e qualquer um pode ter, não é privilégio meu, o nível de ataque e de destruição que houve nas principais cidades, principalmente Haifa, Israel tem 3 refinarias, 2 estão fora de serviço por ataques. Tá? O processamento de gás está parado. O prejuízo econômico é terrível. Boa parte da população das cidades passaram os últimos 12 dias dentro de abrigos, tá? Sem segurança nenhuma. Então, o que ocorre? Por que Israel, que caga e anda para o mundo, não meteu um míssil nuclear no meio de Teherã? Porque tem certeza absoluta ou a dúvida suficiente de que o Irã já possua. Próprio? Não. Alguém pode ter dado? Sim. É um mundo de figurinhas, é um mundo de troca de figurinhas. Se os Estados Unidos conseguem, numa pequena parcela da briga entre as nações, por exemplo, na guerra do Yom Kippur, dar de uma vez só 200 aviões para Israel, de uma vez só, um piloto com tudo, pronto. Tá? Ao mesmo tempo, é um país que é um planeta onde no submundo dele acontecem coisas que ninguém fala para a gente. Tá? Como eu falei,
foi uma briga escarniçada, é uma luta diferente, porque não há um contato, é uma guerra aérea, totalmente aérea, feita entre mísseis lançados de avião ou mísseis lançados do próprio território. Tá? Foi uma guerra dessa daí. Nós vimos uma guerra do futuro, drones e mísseis, aonde, por incrível que pareça, as perdas humanas são irrisórias pelos estragos feitos. Se fosse uma guerra convencional, nós poderíamos falar aí em 50 mil mortos, tá? Tranquilamente. Só que é uma guerra nova, moderna, previsível. Por quê? Porque hoje, com os sistemas de radares avançados, eles também sabem, tem como evacuar. Tá? O grande sucesso de Israel no começo foi um programa de sabotagem interna muito bem feito, muito bem engendrado, muito bem atacado, onde ele atacou de dentro do próprio território iraniano, feito um estrago muito grande. Isso daí, nessa primeira fase. O Irã conseguiu se restabelecer e conseguiu contra-atacar. E daí para lá foi a famosa trocação. Agora, como eu falei, objetivo principal, cancelar o Irã, fechar o seu programa e destruir seu programa nuclear. Zero. Continua a mesma coisa. A própria comissão falou, os ataques, não fui eu que falei, tá aí, não houve vazamento nuclear nenhum, não houve absolutamente nada, provando que aqueles lugares estavam vazios. E quando alguém ri aí e fala que não tem caverna a 800 metros, eu peço para essas pessoas encarecidamente, por favor, tem vários programas no Brasil de educação à distância, tá? E vocês estudem, por favor, estudem geografia, estudem topografia, estudem, antes de qualquer coisa. Não é porque você tem um diploma universitário da Unisquinas que te credencia a nada, não. Tá? Você é um analfabeto funcional. Por favor, estuda. Tem caverna com 300 metros, com 800. Não, eu não estou dirigindo nada a ninguém, não. Tá? Tô brincando, se eu fosse defender a minha honra aqui, eu teria que atuar de outra forma. Estou nem ligando. Eu estou falando que as pessoas podem estudar. Existem. O Brasil, eu estou fazendo uma colaboração para as pessoas. O Brasil, todo mundo fala mal, mas tem ótimos programas, até federais, gratuitos, de ensino. E o que falta para as pessoas é ensino, é cultura. A educação o cara recebe em casa. Cultura, ele adquire nos livros, em áudios, em vídeos, em certas coisas. Então, a educação, eu não tenho como fazer isso, porque educação é coisa que a gente traz de berço. Aí eu não posso me meter, cada um foi criado de uma forma. Então é o seguinte, agora, quanto à educação, eu não posso me meter. Agora, quanto à cultura, eu posso dar um pitaco. Existem cavernas com 800 metros de profundidade, sim, que são totalmente inatingíveis por qualquer míssil, inclusive nuclear. O grande problema é que tudo isso tem entrada e saída. Tá? Mas aí o cara tem que ter uma capacidade cognitiva de entender o que eu estou falando. Então é o seguinte, realmente, o quadro que está aí é o seguinte, nós vamos ficar em suspenso. Fechando esse bloco aí, essa parte militar está em suspenso. Agora, quem ganhou e quem perdeu internamente, nós vamos descobrir nos próximos dias. É um processo de fermentação. É como um pão, é como um vinho, como alguma coisa. Cada um vai ter que assumir e administrar o que ocorreu. Tá? O Irã está há 40 anos sancionado e conseguiu tudo isso aí. É uma festa. Inclusive, eu tenho depoimento aqui da BBC de Londres, tá? Que ninguém pode chamar de pró-Irã. Mas tudo bem. Então, vamos para o tema seguinte. Ô, Rubão, olha aqui, Rubão. Eu brinquei contigo. Calma, Rubão, que tu falou que tu não ia olhar o chat, cara. Tu tá olhando, Rubão. Tu rasgou. Não, aí, mas eu não olhei o chat, não. Eu recebo print. Mas olha aqui, Rubão, pra fechar, cara, bem rápido, porque nós já estouramos o tempo aí desse bloco, é o seguinte, se Israel sabe, né, que o Irã já tem, por que ele entrou nessa guerra aí? Por que iniciou esses ataques, cara? Responde essa aí, só pra fechar. Repete pra mim, rapidinho. Tá, não, você disse que o Irã já tem, né, a capacidade nuclear, as ogivas, e que Israel sabe disso. E por que Israel não atacou? Porque seria atacado, né? Seria atacado de volta. Exatamente. Aí minha pergunta é, por que, sabendo disso, Israel ainda assim iniciou o ataque? É porque o objetivo principal seria o regime? Seria isso? E segundo, Sim. Sendo isso, Sim. por que ele... Sim. Só para fechar. E sendo isso, por que Israel parou
parou os ataques e aceitou o cessar-fogo aí imposto pelo Trump. Só bem curto, Rubão, por favor. Bem curto, porque é o seguinte, a reação do Irã foi desmedida. Tá? Ou seja, a mesma capacidade que Israel tinha de atacar, tá? O Irã também tinha, em segmentos diferentes. O Irã, como é uma guerra surreal, é uma guerra diferente, é uma guerra século XXI, é uma guerra, vamos dizer assim, é quase guerra nas estrelas. Porque o que você viu foi isso aí. A Guerra nas Estrelas foi feita no espaço, aquele filme, Star Wars. E aqui foi feito na Terra. Mas se você olhar, a síntese é a mesma. Foram só máquinas voando. Não teve encontro homem com homem. Não houve faca, não houve fuzil, não houve enfrentamento, não houve blindado, não houve nada. Foi Star Wars na Terra. Tá? E cada um mostrou sua força. Efetivamente, são as duas grandes potências militares regionais. A tentativa era desestabilizar e destruir o comando deles, que houvesse uma revolta interna. A revolta interna aconteceu o contrário. Eu não sei como vai reagir a população de Israel, mas a popularidade do Netanyahu, apesar do The Economist e de outros vetores econômicos, o Netanyahu, a tendência dele é cair. Lá não, lá é fortalecer. Por quê? Porque são elementos pensantes de matrizes diferentes. E você não tem que respeitar isso, você tem que entender. Você não pode querer que um xiita tenha exatamente o mesmo comportamento e a mesma visão. Tá? Inclusive, é uma coisa, um paradoxo incrível, porque o muçulmano xiita tem o mesmo padrão comportamental e de exigência, de entendimento como ser humano do neopentecostal brasileiro. E o neopentecostal brasileiro é todo ele fechado com Israel. É o maior motivo de risa do planeta. Tá? É o maior motivo de risa do planeta, é isso aí. Todo neopentecostal brasileiro é pró-Israel, vive com a bandeira de Israel. E, no entanto, todos os valores defendidos pelo neopentecostalismo você só encontra no xiita. Você não encontra nem no sunita. É muito engraçado. Inclusive, o respeito à figura de Cristo, que o judeu sionista execra e o muçulmano respeita. É incrível. O mundo é muito engraçado. Bom, é isso. Ó, o Rubão deixou mais uma provocação aí e eu vou fechar com o Júlio Roque. Por favor, Júlio Roque, para a gente ir para a próxima. Bem, Glauber, para fechar, um tema bem interessante foi a profundidade das cavernas a qual o Rubão citou, né? E estão mandando até print da tela do chat para ele. Interessante falar sobre o Cheyenne Mountain Complex, que nada mais é do que um complexo de bunkers embaixo de uma montanha do NORAD, do Complexo de Estudos Aeroespaciais da Defesa dos Estados Unidos. Este complexo chega a ter uma profundidade de 610 metros, construído há muito tempo. Então, não podemos afirmar nada, mas isso nos mostra uma pequena ponta do que pode acontecer em termos de túneis ou bunkers atualmente. Se há décadas atrás foi construído um complexo embaixo das montanhas Cheyenne, nos Estados Unidos, contando com a montanha de 610 metros de profundidade, não é de nenhum espanto ter algum tipo de túnel ou bunker de 800 metros. Fica a pergunta, será que esses bunkers realmente existem? Apenas uma provocação, mas que eles podem existir? Sim, podem.